Depois de muitos meses editando a planilha para que ela ficasse melhor para os usuários, finalmente eu trago para vocês um vídeo compilado das melhores e mais importantes mudanças realizadas agora em 2023. E vou antecipar para vocês no final do vídeo algumas mudanças previstas para o ano que vem. Então vem comigo. E se você está caindo de paraquedas e não sabe o que é a Traders Plan, eu vou te explicar. É uma planilha feita para pessoas que investem na bolsa de valores. Ela não é feita necessariamente para quem faz day trade, e sim para quem faz trades, que seria basicamente a tradução daquelas pessoas que investem na bolsa. Quando você baixa a planilha, ela vem nesse formato aqui em pastas. Você tem uma pasta zipada e um manual. Nesse manual aqui você pode encontrar diversas questões relacionadas sobre o uso da planilha, desde a instalação dela, sobre soluções de problemas com Excel, o passo a passo detalhado, entendendo o funcionamento da planilha, e outros diversos aspectos, como a importação dos dados, tanto pela B3 quanto pelas notas de corretagem, e você tem um descritivo de como fazer cada um dos lançamentos passo a passo. Então, se você ficar com dúvida, basta você clicar nesse item e ele vai te dar o passo a passo de como fazer. É bem interessante. Mas vem comigo que eu vou te mostrar as melhorias e as novidades feitas em 2023, que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de mais nada, eu vou abrir a pasta zipada e vou copiar o arquivo e vou colar aqui dentro dessa pasta. Dessa forma, a planilha original ela vai estar mantida aqui dentro da pasta zipada, podendo ser inclusive copiada novamente. E dentro da pasta que eu joguei para fora da pasta zipada, nós vamos acessar e vamos ter acesso aqui à planilha e a diversos conteúdos que eu vou explicar para que servem. Então, a pasta arquivo serve para você, porventura você faz uma atualização da planilha, que é bem fácil de fazer. Eu vou deixar aqui um card como faz esse processo. Nessa pasta arquivo você pode ir deixando as versões mais antigas que você não vai utilizar. O backup é feito de forma automática quando você solicita uma atualização, mas é possível também solicitar o backup manual. A pasta de DARF, você pode salvar os seus DARFs que você já apurou e já baixou ali o PDF. O IRPF serve para os relatórios da declaração anual de imposto de renda, que eu vou mostrar para vocês, porque mudaram nessas novas versões da planilha, eu vou mostrar para vocês, ficaram bem legais. Notas seriam as suas notas de corretagem, que você já pode ir baixando e salvando no dia a dia ou no mês a mês, conforme a sua necessidade. O PDF modelo para importação é muito importante, porque aqui você tem os modelos que a planilha consegue reconhecer e fazer a leitura dentro do importador de PDF dela. Então aqui a gente tem, por exemplo, nota da Necton, nota da Modal, nota da XP, nota da Clear. Você consegue verificar tanto os modelos Sinacor, quanto os modelos corretora e quanto os modelos web. Que são outros modelos também, principalmente usado ali no caso do Banco Inter, o pessoal usa muito. Voltando para a pasta, temos também uma pasta para você salvar os relatórios da B3 e alguns tutoriais aqui que o pessoal geralmente tem algumas dúvidas bem específicas. E se porventura você acabou de baixar e a planilha está dizendo que ela está bloqueada, você tem um tutorial de como desbloquear essa planilha. Então vamos aqui abrir ela e ver o que vai dar. Agora, já com a planilha aberta, em qualquer botão que você clique vai começar o processo de cadastro. E essa é a primeira grande mudança, porque novos usuários costumam ter dificuldade em entender qual que é o momento inicial de começar a planilha e eu vou explicar para vocês. Vocês vão colocar o nome do investidor e o CPF do investidor também. Depois disso, vocês vão passar pelos termos de uso e política de privacidade, que basicamente dizem que a planilha é offline e os dados do usuário estão guardados no seu computador individualmente, e outros termos você pode ler. Aqui você tem as configurações do sistema em que te ajudam, te auxiliam em caso de algum tipo de erro, algum tipo de configuração que precisa ser corrigido. Aqui está tudo ok, então vou dar avançar. E aqui a gente começa efetivamente a data de início, em que muitos usuários acabam ficando na dúvida. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então vocês podem começar a partir de qualquer data que vocês quiserem. Nessa situação, você vai usar a opção 2, em que será indicada a data de início da planilha e você terá que também colocar prejuízos já acumulados para cada um desses ativos. Isso é importante para que você possa seguir compensando esses prejuízos. Então, se você já usa uma calculadora que apura o imposto de renda para vocês, vocês precisam informar ali qual que é o prejuízo acumulado. Então, você pode digitar aqui, por exemplo, R$1.000 no Swing Trade, começando a planilha em 1 de 1 de 2023. Agora, se você opta
por fazer todas as operações, você vai selecionar a primeira opção e vai começar desde a importação, desde a inserção dos dados da sua primeira nota de corretagem. Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês, começando a partir de 1 de 2023, colocando R$1.000 de prejuízo no swing trade, a própria planilha já vai pedir para você colocar a sua posição nessa data. E isso o que significa? Significa que você precisa colocar aqui os ativos que você tinha. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 100 ativos de B3SA3 ao custo unitário de R$25 na corretora XP, por exemplo. Então, a planilha já te ajuda a colocar nessa data aqueles ativos que você tinha previamente calculado. E é importante que os custos aqui unitários já estejam calculados pelos custos de aquisição, seguindo as normas. Se você quiser realizar a planilha desde o início, não tem problema. Você pode começar a partir de qualquer data que for mais interessante para você. Então, depois de colocar todos os seus ativos, você vai avançar e vai concluir as configurações. Dessa forma, você já pode usar tudo da planilha. E aqui, nessa primeira tela, você tem acesso a esse passo a passo, que é um roteiro obrigatório, que é muito importante de seguir. Tá? Eu recomendo muito mesmo que vocês sigam o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, e aqui você vai conseguir fazer a planilha perfeitamente. Agora vamos para as próximas melhorias. As melhorias foram muito focadas na usabilidade. E começando aqui pela aba Operações, quando você abrir, você já vai ver aqui que está aquele saldo inicial que a gente acabou de cadastrar. Mas aqui em Insira a Data, você já começa com uma usabilidade muito boa, que é só você colocar o dia sem barra, sem nada. Então, eu posso colocar, por exemplo, 10/10/23, ele já reconhece. Isso é muito bom e facilita ali na usabilidade. O segundo ponto, que foi importantíssimo, foi ampliar as possibilidades de uso da planilha. Então, aqui você tem diversos mercados. Você tem à vista fundos e dentro desse mercado você tem todos esses tipos. Dentro, depois você tem frações a receber, que seriam basicamente quando ocorrem alguns agrupamentos ou desdobramentos que sobram aquelas frações. Então você tem esse tipo também de classificação. Você tem também o mercado futuro para aquelas pessoas que gostam de operar tanto no day trade quanto no swing trade. Tem todos os ativos aqui já classificados pela pontuação, tudo certinho. Já na hora da importação ele já faz a conversão do valor financeiro e a classificação automática você não precisa se preocupar com isso. Depois você tem opções de compra, opções de venda, você tem as opções flexíveis também, tem vários tipos de opções flexíveis. Você tem o ouro ativo financeiro que também pode ser negociado, que faz parte ali tanto do mercado à vista como do mercado futuro. Você tem os recibos de subscrição, que podem inclusive serem subscritos, ou seja, você pode comprar um recibo de subscrição ao mercado e depois, a partir desse recibo de subscrição, você subscreve ele e compra o ativo final. Aquele direito de subscrição, né, que a gente chama no mercado. E você tem também as operações a termo, que você cadastra inclusive com vencimento. Então aqui, por exemplo, eu vou até simular para vocês essa questão da termo. Eu sei que é um pouco complexo para muitas pessoas, eu também não quero entrar muito no tema de complexidade, mas é só para vocês entenderem como é que funciona. Depois aqui no formato nota, você tem várias opções também. Então você pode colocar IPO ou PA, que seria a saída das ações, né, da bolsa, bonificação, subscrição, saldo inicial e resgate. Agora você pode estar me perguntando, mas e aquelas operações de agrupamento, desdobramento? Calma aí que eu vou explicar para vocês que isso melhorou demais e é uma das principais atualizações da planilha. Agora, continuando aqui, ó, nota já está aqui, compra, você tem compra, tem venda, tem o saldo inicial também, são as formas de cadastrar, mas nesse caso eu vou simular uma compra e vou colocar aqui B3SA3T, que seria a nomenclatura do termo. Aqui eu vou colocar 100 unidades a R$26 pela corretora XP e no número da nota eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Quando a gente for adicionar, ele já vai pedir o vencimento. E é isso que é interessante, porque tanto para opções ou ativos que tenham vencimento, você pode cadastrar o vencimento direto no lançamento. Tá? E se você estiver importando a nota, ele vai pegar ali o prazo a partir dos dias. Então, se for uma termo de 90 dias, ele já vai automaticamente te dizer qual que é o vencimento, você não precisa se preocupar com isso. Então, você coloca aqui, por exemplo, 23/10/2024 e só confirmar. Perfeito, já está inserido ali o termo. Mas eu não quero complicar a cabeça de vocês, então vamos partir para uma operação mais simples. Eu vou colocar aqui na data 2/2/02/02
Então ele já entende que é 2023, você não precisa escrever. Está realmente muito mais fluido nesse sentido de digitação, a planilha entende melhor a forma que você escreve. Quando você coloca um ticker, por exemplo, você está classificando como uma opção e você digita o nome do ativo, então, por exemplo, aqui BBAS3, ele já vai te dizer que é uma ação e já vai te dizer para reclassificar. Então, esse tipo de funcionalidade também ajuda muito no dia a dia para quem está utilizando ali a planilha. Então, eu vou colocar aqui 200 ativos de BBAS3 ao preço unitário de 25 e colocar uma nota de corretagem de qualquer número. Agora, o que é bem interessante é que você pode, se você tiver porventura lançando manualmente ou você fez uma importação e precisa de algum ajuste, enfim, você tem como editar essa nota. Você pode clicar aqui, você já seleciona a operação, clique em editar nota, ele já entra aqui em dados da nota de corretagem e você pode cadastrar aqui da forma que você achar melhor. Então, essa é uma outra adição feita esse ano que é muito bacana. Agora vamos passar aqui para aquelas operações de tratamento, desdobramento, agrupamento, que inicialmente nas versões iniciais da planilha era realmente um pouco mais difícil de cadastrar, mas agora é muito mais fácil, eu vou mostrar para vocês. Então, se a gente entrar em posição da carteira, eu tenho dois tipos de posição. Eu tenho posição projetada e eu tenho posição consolidada. A posição consolidada, ela é somente após o processamento das operações. Então, nesse caso que eu não processei nada ainda, só fiz o cadastro de algumas operações, elas podem ser editadas, tudo. Então, nesse momento, eu só consigo visualizar a posição projetada. Então, aqui está me dizendo que eu tenho 100 ações B3SA3, que são aquelas do saldo inicial, eu tenho as termos e eu tenho a BBAS3. Então, vamos supor que você está cadastrando as suas operações e você se atentou e lembrou que B3SA3 teve um desdobramento em 2023. Você busca lá na internet, sabe a data, você vai clicar, você pode até digitar aqui se você achar mais fácil, você pode colocar, por exemplo, 05/07/23, essa é uma data fictícia, e nessa data você pode inserir uma operação tratativa. Então a gente vai clicar em nova operação tratativa, aqui ele já vai puxar aquela data, mas você pode modificar essa data se você achar melhor, e você seleciona aqui aquele ativo B3SA3 e aqui você tem todas as operações que podem acontecer com esse tipo de ativo, com essa classe de ativo. Se fosse, por exemplo, uma opção, uma call, teria ali a opção de cadastrar o exercício, teria ali a opção de cadastrar o encerramento. Se fosse uma termo, teria a opção aqui de liquidar a termo. Bem fácil, basta você, por exemplo, a gente tem uma termo cadastrada, então você clica na termo aqui. Tá, pode ser que nessa data ele não está dando posição, porque nessa data você não tinha posição. Então a gente vai colocar uma data só para mostrar para vocês mesmo, tá? Vou colocar aqui 01/11/23. Então aqui a gente já deve ter posição de B3SA. E aqui nas operações de B3SA, 3, que é a termo, ele me dá aqui a opção de liquidação de termo, transferência de custódia. É só para exemplificar mesmo. Mas vamos voltar aqui para 05/07/23, que é onde a gente tem aquele desdobramento fictício que eu vou mostrar. E vou colocar aqui um desdobramento de 1/10, por exemplo. Então a minha nova quantidade vai ser de 1.000 unidades. Depois que eu salvo essa operação, naquela data já me entra aqui essa operação de desdobramento, que não tem número de nota, não tem nada, mas ela está aqui. Então, se a gente olha na posição projetada, ela também aqui já aparece as 1.000 unidades. A gente pode fazer esse mesmo exemplo aqui com a BBAS3. Posso colocar uma nova operação tratativa, BBAS3. Eu vou selecionar aqui agrupamento, vou colocar 10/1. Então, basicamente, aqui eu estou dizendo o seguinte, que 10 unidades viraram 1 unidade. Então, agora eu vou ter, na nova quantidade, 20 unidades. E vou salvar essa operação. Agora, a gente já tem as duas cadastradas e na nossa posição projetada já está ajustada. Isso você pode usar antes de processar as notas, que é a grande vantagem dessa nova versão. Agora, entrando na parte de processamento de dados, eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes também. Antigamente apareciam todas as notas pré-cadastradas e é importante a gente destacar que existem dois cenários na planilha. Você tem a parte de operações, que seria o primeiro cenário, e o segundo cenário seriam as notas, o layout, aqueles dados que estão dentro das notas. Então, no caso de 1/1 de 2023, a gente só tem o saldo inicial, então não tem nenhuma nota.
A partir do momento que você processa esse dado, ele vai entrar na sua posição processada e ali já vai apurar resultado, já vai apurar preço médio, já vai absorver os custos, já vai fazer todo o processo que você precisa fazer. Então, ó, processar, ele aparece aqui saldo inicial, então você clica aqui em processar, ele automaticamente vai para esse primeiro processamento, sempre aparece isso. Ele já vai aqui para o seu lado direito em operações processadas. Então aqui você tem duas posições, tá, pessoal? Olha só, do lado de cá você tem a posição de tudo que já foi processado. E do lado esquerdo você tem a posição de como vai ficar após o processamento. Então a gente pode ver a posição aqui, a posição aqui e a posição aqui. Tá vendo? A posição em 10 do 10 é essa daqui. A posição em 5 do 7 é essa daqui. Isso você pode usar para ir conferindo. Ah, tá bom, acho que está faltando um agrupamento. Daí você cadastra. Então você não precisa se preocupar. É bem mais fácil de você verificar o que está acontecendo na planilha. Agora, no dia 2 de 2 de 2023, eu fiz uma edição manual ali da nota e salvei ela. Então, como está sendo uma edição manual, ela já apareceu aqui para mim. Então, quando eu clico em processar, ela já vai puxar aquele custo de R$10 que eu coloquei na taxa de liquidação. E o que é interessante agora para vocês, principalmente se você não conhece a planilha, é que ela tem aqui uma questão de absorver os custos, que poucas planilhas fazem isso, acho que praticamente nenhuma você vai encontrar. Aqui então, no caso, você teve R$25 de custo, então esses R$10 eles vão ser inseridos no preço médio. Então quando a gente for ver o preço médio aqui, aqueles R$10 já estão diluídos aqui no 25,05, o que é bem interessante. Outras novidades da tela de processamento é que você tem o botão parar turbo, que ele interrompe o turbo. Basicamente o turbo significa que você pode selecionar uma data, aperta processar turbo e ele vai fazer todo o processamento automático sem você ter que verificar um a um, tá? Isso é bem legal. Você também pode cadastrar as operações tratativas direto daqui, então basta clicar em nova operação tratativa, você cadastra e já processa, o que facilita. E se você tiver alguma opção que venceu, você pode clicar em encerrar a opção vencida aqui também. Você pode encerrar a opção vencida mesmo depois de ter processado ela. Inclusive, é um momento que vai aparecer para você que aquela opção está vencida e que você precisa encerrar ela. E a planilha faz todos os cálculos para você. É bem simples, bem tranquilo. Então, partindo para o próximo ponto, que é bem interessante, é que se você está fazendo uma importação da B3, você provavelmente não vai ter custos, você provavelmente não vai ter imposto retido, e a planilha ela calcula isso tudo para você. Então, quando você clica aqui em processar, nesse caso aqui, a gente está processando o desdobramento e o agrupamento. Então, aqui não vai ter nada mesmo. Então, processar, ok, ele processou o desdobramento, agora ele vai processar o agrupamento. E agora, nessa daqui que não tem nota de corretagem, ele vai estimar para mim, porque ele tem aqui, ó, estimar custos, ele tem essa função. Quando eu clico em estimar custos, ele vai estimar aqui a taxa de liquidação, a taxa de registros, emolumentos, e se porventura for uma venda, ele vai estimar para você também o imposto retido. Isso é bom para quem importa da B3, o que acaba sendo mais uma função, você poder estimar esses custos. E esses custos podem, inclusive, serem ajustados na planilha, o que é bem legal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente fecha, a gente entra aqui em dados e atualização. Depois que você fecha, ele te diz para salvar. Então, se você clicar para salvar, demora um pouquinho até salvar, mas é bem rapidinho. Então, a gente abre aqui dados e atualização, parâmetros avançados. Aqui você consegue ajustar a numeração mínima da nota. Então, quando você importa, você consegue ajustar qual que é a numeração mínima para manter um padrão. Isso, inclusive, melhora a estabilidade do importador. É bom que tenha uma numeração mínima. E você também consegue ajustar as taxas. Se porventura mudar e o mercado mudar, a B3 mudar, você consegue ajustar e ele faz a estimativa baseada nessas taxas. Quanto à simplificação das operações, fica muito mais fácil mesmo. Se você não conhece a planilha, você pode fazer todo esse processo via importação. Eu vou deixar aqui em cima um card também sobre importação de notas. Processo bem simples, você consegue importar centenas de notas em poucos minutos. É bem legal também. E depois de concluir a sua planilha, as coisas que você vai querer saber são a parte de imposto de renda, a parte de resultados. Isso é muito legal, vou mostrar para vocês. Em imposto de renda, a gente tem algumas abas. A primeira aba é a aba de apuração de imposto de renda, que aqui vai aparecer todas as apurações disponíveis de acordo com os seus lançamentos. Basta você clicar em gerar e ali você já vai ter uma guia com todos os resultados ali da forma que é solicitado pelo governo na declaração de imposto de renda, que facilita bastante aí a sua vida. Então, clicando em voltar,
Você tem aqui também um dashboard de resultados que basta clicar em atualizar. Como a planilha está em branco, não vai aparecer nada. Você tem um dashboard de carteira, que aqui a gente até consegue atualizar, clicando em atualizar carteira, atualizar gráficos e tabelas. Então a gente já tem aqui de acordo com o que foi lançado, mas aqui também eu só fiz aqui para exemplificar para vocês. Mas voltando para imposto de renda, a gente tem bens e direitos, prejuízos acumulados, que são aqueles que a gente inseriu lá no começo do vídeo. Vocês podem editar, se for o caso, não tem problema. Tem a parte de DARFs, que vai aparecer aqui também todas as DARFs apuradas nos períodos selecionados. E o controle de pagamento você pode controlar ali quando você pagou, enfim, vai aparecer ali, você controla. Então dentro de DARFs vai aparecer o valor pago e quanto você tem teoricamente a pagar. Em bens e direitos, a gente criou um novo relatório. Então agora você tem um relatório bem mais detalhista. Então eu vou clicar aqui em relatórios para vocês verem como é que é. Depois de clicar em relatórios, eu vou selecionar aqui no final, que são os relatórios para o imposto de renda. Essa planilha ela deixa que você gere relatórios de resultados, relatórios de operações. Você consegue ter vários parâmetros aqui. Inclusive, quem gosta do Status Invest, você consegue gerar um relatório próprio para o site. Depois você importa no site, é bem bacana. O pessoal gosta muito. Em relatórios da declaração de imposto de renda, esse relatório é uma grande novidade. Aqui eu vou colocar 01/01 de 2023, que é a data que a gente cadastrou o saldo inicial, e 31/12 de 2023, que é a data final aqui da apuração. Vamos supor que o usuário ele só tinha essas notas de corretagem, essas operações. Depois que a gente faz isso, eu vou salvar em qualquer lugar no meu computador e vou mostrar para vocês como é que fica esse relatório, é bem interessante. Ele vai me dizer basicamente qual que era a minha posição inicial na data. Então a gente tem aqui a posição inicial, aqui, vamos até pintar para vocês verem. Então, basicamente, 1/1 de 2023, a gente tinha somente aquelas ações de B3SA3, que era o saldo inicial. E no final do ano, ele vai te dar também a posição. Então, a gente tem aqui essa posição no final do ano, que seria a posição após todas as movimentações foram feitas. Então, aqui você já vai ver que os R$10 da taxa de emolumentos que a gente cadastrou já está lançado, né? Já está aqui cadastrado. E aqui também tem os custos estimados que a gente fez naquela aplicação de termo. Então aqui já aparece o código, já aparece o grupo, já aparece o CNPJ do ativo, já aparece a localização e uma breve descrição que você precisa ali para lançar no seu imposto de renda. Os usuários eles usam isso aqui, eles têm centenas de ativos. Imagina, 100 ativos aqui, aparece tudo já descrito para você para fazer o lançamento. É realmente muito simples e muito fácil. Então eu acho que eu consegui passar pelas principais novidades desse ano e agora eu vou para um momento importante também que eu quero dizer para vocês, que é sobre o que eu espero para o ano que vem. Bom, pessoal, esse ano realmente foi bem complicado para mim porque eram muitos desafios que eu queria implementar na planilha. Então as pequenas versões que eu modificava 0.01 que eu ia avançando, eram tantas melhorias e tantas mudanças. É até difícil explicar para vocês, mas a gente teve que fazer mudança no banco de dados, teve que fazer mudança na forma de processar as operações tratativas, foi bastante trabalhoso. E esse ano acabou ficando difícil, inviável fazer a atualização do visual. Então, para o ano que vem, existem algumas outras melhorias para serem feitas no formulário ali na aba de operações, algumas simplificações também para vocês, mas eu quero que para o ano que vem, para 2024, seja feita uma reformulação no visual, trazer para vocês um visual mais moderno, enfim, um pouco mais discreto, um pouco mais bonito de se ver. Então eu espero que vocês tenham gostado das mudanças. Eu peço que vocês comentem e ajudem o canal a crescer. O mercado de ações ele está realmente difícil. Os investidores estão saindo, estão voltando para a renda fixa, mas eu acho que a planilha ela ainda é a planilha mais completa que tem no mercado, a planilha mais bem elaborada, com centenas, milhares de horas de desenvolvimento. Então, realmente o seu apoio, o seu comentário, o seu like, eles ajudam esse vídeo a chegar em mais pessoas e ajudam com que eu consiga continuar desenvolvendo a planilha para vocês. Comenta aí, fala o que vocês gostaram, as melhores mudanças, e se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira muito para o ano que vem, também coloca no comentário, eu vou estar feliz em ler e saber que vocês seguem interessados na planilha. E
acho que desse vídeo é só. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.